Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite. Boa noite. A paz do Paz do Senhor. Senhor. Paz do Senhor. Estamos felizes porque temos mais uma oportunidade dada por Deus de nós estarmos aqui para estudarmos a palavra do Senhor. Eu fico feliz com a sua presença, que Deus possa te abençoar nesta tarde. Bom, na última aula nós falamos, o último tópico foi a morte de Cristo ofereceu redenção do pecado. Hoje, então, vamos continuar e o próximo tópico que vamos começar agora é a morte de Cristo efetuou reconciliação. A palavra reconciliar significa estabelecer a paz entre tornar amigo, restituir a graça de Deus. A reconciliação efetuada pela morte de Cristo significa que o estado de alienação em relação a Deus e em que o homem vive foi mudado. De modo que ele agora pode ser reconciliado com Deus, como escreveu o apóstolo Paulo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Isso está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo Fala o resto do versículo. 5, versículo 19. Então, eu queria só assim fazer um resuminho na nossa própria cabeça, né? Primeiro, aqui está falando das consequências da morte de Cristo. Esse é o capítulo 3. Então, primeiro foi substituir a gente. Quem merecia estar lá éramos nós. Depois, a redenção significa foi pago, né? A dívida que nós tínhamos foi paga. E agora, a morte de Cristo efetuou reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus e agora vamos ser reconciliados, né? Fomos reconciliados. É como um casal, eles se separam, né? Ou até mesmo se divorciam e depois resolvem voltar e se reconciliar. E se reconciliam e casam-se novamente, né? É mais ou menos para a gente poder entender um pouquinho essa questão de reconciliação. É voltar ao estado em que era, né? Quando o homem crê, seu antigo estado de alienação ou separação de Deus é mudado. E o homem se torna membro da família de Deus. É o caso de Reconciliados, né? Agora, a morte de Cristo oferece propiciação. Então, ela oferece reconciliação e agora propiciação. Anota isso aí, que é mais um tópico em negrito. Que lindo, né? Isso aí, né? Substituição, preço pago, né? Dos nossos pecados. Isso. Reconciliou-nos com Deus, agora a propiciação. Propiciar significa apaziguar, satisfazer, tornar propício, favorável. Isso naturalmente levanta a seguinte questão: por que a divindade precisa ser apaziguada? A resposta bíblica a esta pergunta é simplesmente porque o verdadeiro Deus está irado contra a humanidade por causa do seu pecado. Imagina, né? O tema da ira de Deus aparece frequentemente na Bíblia. Deixa eu só, para você ter uma ideia, quando a gente vê aí um terremoto aí na escala de 9 ou 10, escala Richter, que a gente vê aquela destruição, ou um vulcão em erupção, as pessoas ficam aterrorizadas porque elas ficam imaginando que Deus está irado. Para você ter uma ideia. Claro que a ira de Deus é muito maior do que isso. Só que ele só vai aplicar essa ira àqueles que caminharem e morrerem no pecado. Aqueles que deliberadamente estão pecando e não aceitam a oportunidade que Deus dá para que ele possa se reconciliar. Então a ira vai ser terrível, gente. Vai ser muito terrível. A Bíblia diz que vai vir uma tão grande tribulação como nunca houve na terra. Então, ou seja, nunca aconteceu isso.
Já aconteceu terremoto, já aconteceu maremoto, já aconteceu vulcão e tudo, já destruições, Pompeia, tudo. E nisso foi as coisas grandiosas que se puderam ver na Terra, como a guerra Hitler fez com os judeus. Muito mais do que isso, gente. Então, é melhor a gente se resguardar, procurar andar no caminho do Senhor, porque Jesus vem buscar a sua igreja. O tema da ira de Deus aparece frequentemente na Bíblia. Ira não é apenas o desdobramento impessoal e inevitável da lei, da causa e efeito, mas também a intervenção pessoal de Deus na vida da humanidade. Vamos ler lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Pode ler, Pedro. Romanos, capítulo 1, versículo 18. E depois você lê Efésios 6. Efésios 5, 6. Pode ler? Pode. Deus, entretanto, mostra do céu a sua ira contra todos os homens pecadores, maldosos, que repelem a verdade em troca da injustiça. E agora, Efésios capítulo 5, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Deus propiciou a morte de Cristo, extinguindo sua ira e permitindo que o próprio Deus receba em sua família todos que colocam sua fé naquele que o satisfaz, Jesus. Ou seja, olha, nada satisfazia Deus, nada. Ou seja, foram feitos ao longo dos anos até Jesus sacrifícios de oferta, sacrifícios de animais. Mas isso não satisfazia Deus. Isso só cobria o pecado, Só cobriu né? o pecado. O único sacrifício perfeito que satisfez Deus foi a morte do seu próprio filho para perdão dos nossos pecados. Isso foi a única coisa que satisfez o Senhor. A extensão da obra propiciatória de Cristo é universal e a base da propiciação é o sangue derramado. Romanos capítulo 3, versículo 25. Deus foi quem enviou Cristo Jesus para levar o castigo pelos nossos pecados, e assim, por fim, a ira de Deus contra nós. Ele usou seu sangue para, mediante a fé, nos afastar da sua ira. Deste modo, ele foi justo, mesmo não tendo castigado aqueles que pecaram em tempos passados. Isto porque aguardava a chegada do dia quando Cristo viria e apagaria os pecados anteriormente cometidos. Amém. Amém. De fato, de Cristo ter morrido pelo pecado, Deus está satisfeito. Portanto, não devemos, nem precisamos pedir a alguém que faça alguma coisa para satisfazê-lo. Isso significaria tentar apaziguar alguém que já está apaziguado, né? Deus já está apaziguado. Né? A sua ira já está apaziguada. É algo totalmente desnecessário. Antes da cruz, o indivíduo não podia ter a certeza de que Deus ficaria satisfeito com a oferta que lhe trouxera. É por isso que o publicano orou: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Veja que ele fala a palavra, ele fala, podia falar só, ó Deus, tem misericórdia de mim, mas ele reconhece a sua condição e diz assim: tem misericórdia de mim, pecador. Isso está lá no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 13. Hoje tal oração seria desnecessária, pois Deus já foi propiciado pela morte do seu Filho Jesus Cristo. Por isso, a nossa mensagem aos homens hoje não deveria de modo algum sugerir-lhe que podem agradar ou satisfazer a Deus praticando alguma ação, antes que podem ficar satisfeitos e descansados com o sacrifício de Cristo, que satisfez completamente a ira de Deus. Tem muita gente que acha que ele vai morar no céu porque faz coisas boas.
porque ele é bonzinho, porque ele ajuda os pobres, porque ele não fuma, não bebe, não joga, ele não prostitui, ele anda, tem uma vida reta, Seria mas é tão pecador. injusto, né? Mas E é o pecador. pobre que não tem, É, não tem nada, é, né? Que é é desprovido. isso. É igual isso aqui, ele Ele disse não assim, iria ó, pro céu, então. o publicano ele orou, ó, tem Apesar que tem muita misericórdia de gente mim, boa, né? Que faz bondade, mesmo sem ser dando mesmo as você. coisas, E né? às vezes você vai conversar com a pessoa, ela fala, não, não é eu que preciso de Jesus, é o fulano lá, o Beltrano, eu não preciso, porque eu sou uma pessoa boa. Mas não é a bondade que vai levar a gente para o céu, não é o perdão de Cristo. É o Amém. perdão dos nossos pecados que vai levar a gente para a glória. Bom, agora outro tópico. A morte de Cristo julgou a natureza pecaminosa. A morte de Cristo trouxe-nos outro benefício importante ao tornar inoperante o poder dominador de nossa natureza pecaminosa, como disse o apóstolo Paulo. É assim, todo ser humano, quando nasce sem Deus, ele já nasce dominado pela natureza do pecado. A natureza do pecado está nele. Veja que a gente, depois de Cristo, a gente agora tem a natureza de Deus. Mas antes tínhamos a natureza do pecado. Então ele fala aqui, ó, que a natureza do pecado, ela não existe mais quando a morte de Cristo vem até nós, mediante ao nosso arrependimento e perdão do nosso pecado. Então, o apóstolo Paulo, ele diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Não. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isso que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Isso está lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 1 a 7. Uma coisa que é muito importante a gente ver é o seguinte, a gente pode ver que existem 3 formas de batismo. O batismo nas águas, o batismo do Espírito Santo e o batismo na morte de Jesus. Ou Então, seja, batismo significa passar uma experiência, né? na realidade, aqui foi a experiência de morte, né? Porque morte não é morte física. Quando a Bíblia fala que fomos batizados na morte de Jesus, as pessoas têm sempre a mania de trazer tudo para a realidade humana. O lado espiritual desta ação, ou racionalizar ela segundo os nossos conhecimento humano de morte. Porque quando fala de batismo na morte, é no momento em que Jesus deixa completamente a sua união com o Pai, né? E quando aconteceu isso? Aconteceu lá na cruz, quando vem aquelas trevas todas e ele é tomado pelaquela treva, Jesus. E ele clama lá, Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, ele está dizendo, Deus meu, por que desamparaste? Ou seja, Deus saiu dele. É uma coisa terrível, gente. As pessoas ficam sofrendo, Jesus. Sim, foi muita dor, sofrimento, cruz, Mas o né? pior foi o Mas nosso o pecado pior nele. foi o pecado. Por quê? Por que Deus saiu dele? Porque Deus não tem comunhão com o pecado. Jesus se fez pecado. Já pensou isso? Se a gente pensar um pouquinho, parar nesse instante e pensar nas coisas ruins que a gente já fez, e pensar que naquela hora estava sobre ele. Estava sobre ele.
né? Isso. Pensar um pouquinho, né? A gente parar aqui e lembrar de tudo que a gente fez desde criança, de ruindade, que a gente já fez muita ruindade, não adianta dizer que não fez, né? E outras coisas mais que entrou no coração da gente, que não devia entrar. Tava tudo sobre ele naquela hora, essas coisas ruins, essas coisas doloridas, Isso. essas mágoas, essas dores, né? Estavam tudo sobre ele, tudo. E também, como é que isso acontece com a gente? Quando nós cremos em Jesus, quando a gente se arrepende dos pecados, a gente está no estado de morte. Vem a morte de Cristo, né? Que toma posse da nossa morte, e aí ele dá a vida dele, e é quando a gente nasce de novo, e a gente passa pelo batismo, o sepultamento, porque o sepultamento quando nós aqui raciocinando, nós aqui na Terra, nós dizemos o seguinte, que quando a pessoa morreu, acabou. É o fim de tudo. Na realidade, não é o fim de tudo, é o começo da eternidade. Mas é o fim para nós aqui na Terra. Essa ligação que a gente tem na Terra é o fim. Acabou. Não temos mais ligação nenhuma com a Terra. A mesma coisa acontece aqui. Quando nós recebemos Jesus, nos arrependemos do nosso pecado, ele vem e a gente é sepultado com ele na morte dele e ressuscitamos com ele, com vida. Por isso que a gente nasce de novo. Por isso que ele fala assim, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino do céu, não pode herdar o reino do céu. Porque tem que nascer de Jesus, o batismo da morte de Jesus. Porque tem muita gente que acha que porque foi batizado nas águas, acha que já está, ó. Tem muita gente que passou pelas águas sem saber o que estava fazendo, gente. Porque o batismo nas águas é uma confirmação daquilo que já aconteceu comigo. Ou seja, eu estou confirmando para o mundo que eu morri com Cristo. É muito mais do que passar, tomar um banho, né? Bom, embora esse conceito não seja fácil de entender, Paulo diz que a nossa união com Cristo pelo batismo envolve participar de sua morte. De modo que estamos mortos para o pecado. A ideia de morte tão proeminente nessa passagem não significa extinguir ou cessar, mas, como sempre na Bíblia, separar, afastar. Entendeu? Então Ou seja, o pecado está aqui, Deus afasta a gente, né? isso. Chama essa separação. Santificação. Santificação, gente. A gente então se torna separado ou se torna santo. A crucificação do cristão com Cristo significa a separação do domínio do pecado para a sua vida. A pergunta, permaneceremos no pecado? É respondida com um enfático não, com base em nossa morte com Cristo. Isso destruiu o corpo do pecado. Destruiu não significa aniquilar, pois se o fizesse na natureza pecaminosa, seria erradicada, um fato que a nossa experiência dificilmente comprovaria. Significa isto, sim, tornar ineficaz a natureza pecaminosa. Isso, o que ele está querendo dizer aqui é aquilo que nós falamos em algumas aulas passadas, que é impossível que uma pessoa que uma vez foi iluminada, né? Mas se de fato acontecer, o que acontece? Ele volta de novo a vivenciar a natureza pecaminosa, só que não tem mais volta, né? Não tem volta. Não tem outro sacrifício, não tem outra morte de Cristo, só teve uma, né? Então isso é importante, gente. O cristão está livre, portanto, para viver uma vida agradável a Deus. Embora ainda seja possível ouvir e seguir as sugestões do pecado. Então, mas nenhum crente, nenhuma pessoa nascida de novo pode falar que é dominado pelo pecado. Não. Ou seja, mas isso eu já tentei e não consigo. Não. Não. Não existe domínio do pecado sobre nós. Não. Antes de Cristo, o pecado Sim. dominava. Agora não estamos mais debaixo do domínio do pecado. O que falta é o querer e o querer. negar a si mesmo. E nós Falta a temos. Cada mortificação. um fala, eu já tentei perdoar, mas isso machuca tanto. Não existe isso. Não. Né? Outra coisa, nós temos o Espírito Santo em nós. Não só o Espírito Santo, mas temos também em nós o fruto do Espírito, que são as características do caráter de Deus. Ou seja, quando
lá fala que nós temos, que o fruto do Espírito é amor, nós temos esse amor. O amor de Deus que consegue, inclusive, perdoar. Um amor que consegue reconhecer que nós falhamos. E aí é quando ele fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É aquilo, Ou né? seja, erramos, mas temos o Senhor como advogado. O crente, ele não tem prazer no pecado. Não tem, O pecado faz mal para ele, com certeza. né? A Né? pessoa salva por Jesus. Às vezes a gente vai responder uma coisa e fala meio atravessado, ou fala uma mentira, né? Já dói, né? Já dói, já machuca a gente fala, puxa vida, não é legal isso, né? Então é assim, nunca será possível ao pecado reconquistar o domínio ou o controle que possuía antes da conversão. Agora vamos a outro tópico que fala assim, a morte de Cristo. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa. Mas é uma batalha, né? Porque Paulo É. fala, aquilo que eu não quero, eu faço. Faço. Né? E Isso aquilo... que quero, eu não faço, né? Isso. Então, mas ele estava falando da alma, né? Do desejo da alma. É, né? da alma carne, junto com o corpo. da batalha entre É a uma alma batalha. e a carne e o espírito. Porque o espírito diz assim, ó, eu não quero. Quero fazer o certo. Eu quero fazer o certo. Mas a É. carne está inclinada para a vontade da alma, ela vai e luta. É uma peleja constante. Nós todos vivemos isso. Todo dia, A né? gente Uma às vezes luta, está todo assim dia. num lugar, ou alguém fez alguma coisa que traz uma indignação, vem pensamento na nossa cabeça que a gente reprime eles. A gente luta, fala, opa, não, isso não. Mas É. a gente precisa realmente estar constante por isso. E é uma luta, né? Porque são 3 inimigos: a carne, o mundo e o O diabo. diabo. É por isso que existe o processo É uma guerra. que nós falamos que é o processo de santificação. É. Ele é constante. Esse processo de separação é todos os dias eu luto e me separo do pecado. Todos os dias eu busco a Deus e vou crescendo de glória em glória. Ou seja, cada passo que eu dou, eu vou caminhando na direção do que é perfeito, até chegar à estatura do varão perfeito. Mas esse processo de santificação, eu vou ao longo de toda a minha vida. De toda a minha vida. É. Aquilo que muitas vezes a gente não conseguia entender, ao longo dos anos a gente vai começando a entender, não é porque a gente ficou mais esperto, é porque a gente foi vencendo essas batalhas, né? Vencendo esses desejos, vencendo essas vontades. Bom, agora vamos lá para o outro tópico que fala assim, a morte de Cristo oferece a base para a purificação do pecado do crente. Ó, do crente. A morte de Cristo oferece a base para a purificação do pecado do crente. O sangue, entre aspas, Parênteses. Perdão, aspas não, parênteses. Entre parênteses, o sangue, entre parênteses, a morte de Cristo é a base da nossa purificação cotidiana do pecado. Como disse o apóstolo João, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. É o que você falou aí. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo O pecado. Isso está lá no... É engraçado, você leu isso aí? Na continuação de um versículo que eu queria ler. Ó, Efésios 5:8. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim, andai como filhos da luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. Glória a Deus. Então essa luz faz a gente saber também aquilo que agrada a Deus e o que não agrada, né? Essa luz, ela mostra ali para nós, espiritualmente, a gente não é cego. Se você pega um recipiente que é escuro, se você traz pouca iluminação, você não consegue ver toda a sujeira. Mas quando vê aquela intensa luz, você vê todos os cantos. E você consegue então atingir todos os cantos de sujeira. Quanto maior a luz, maior também
é a revelação daquilo que há em nós. Então, quanto mais nos aproximamos de Deus, se andamos na luz, como Ele está na luz, nós vamos enxergar os nossos pecados. Com certeza. Isso está lá na primeira epístola de João, capítulo 1:7, que eu acabei de ler aqui. Significa que o sacrifício definitivo do nosso Senhor oferece purificação constante ao crente quando pecar. Mas é assim, não que seja uma justificativa, né, para ele pecar, uma desculpa para ele pecar. A nossa posição de membros da família de Deus é mantida por sua morte. A nossa comunhão familiar é restaurada pela confissão do pecado. Ou seja, não é assim, né? Eu tenho liberdade. Não, eu tenho que confessar. Se eu não confessar o pecado, então ele vai estar lá, presente, me acusando. E Satanás vai achar ocasião para apontar o dedo e falar, não, tá lá, ó, fulano está em pecado. Ninguém pode esconder isso. Ele é o primeiro que vai diante de Deus para nos acusar de aquilo que nós não podemos fazer. Então, eu já vi cada coisa, gente. Já vi cada coisa. Né? Diabo zombar das pessoas e lascar o pecado na cara dele, assim. Você vai me expulsar? Você fez isso, aquilo outro. E era verdade. E aí, ó, calou a boca do camarada e ele estava em pecado. O diabo é o primeiro acusador. Claro que Deus não acusa, viu, gente? Deus disciplina. Deus corrige. Deus Quem acusa é o diabo. E constrange a gente, em amor. Em amor. A gente fica... Igual a gente às vezes está aqui estudando. Claro que não é por causa do pecado, mas está estudando aqui, vê as coisas aqui. Nosso coração parece que começa a derreter. E a gente é constrangido pelo amor e pela presença de Deus que está no ambiente. Isso é maravilhoso, gente. Agora nós vamos entrar no capítulo 4. Os elementos da salvação. Esse é o título, né? Elementos da salvação. O homem é primário e essencialmente um pecador. Não devido ao que faz, mas em razão do que é. Sendo assim, por mais alto que seja o seu padrão de moralidade, jamais conseguiria obter o favor de Deus. Né? O que nós já falamos aqui. O homem, por natureza, está alienado da vida de Deus e a sua primeira necessidade é reconciliar-se com o Senhor. Para que isso ocorresse, somente Deus, por meio de elementos constitutivos, que seu ser poderia realizar tal feito. E foi o que aconteceu. Faremos menção de apenas alguns desses elementos característicos que nos garante a certeza e a segurança da salvação. Amém. Agora é eu? Agora é ela. É ela. Onde é que tá? O amor de Deus. Então, capítulo 4, vamos falar dos elementos, né? O primeiro, o amor de Deus. Claro, esse é o principal, É o né? principal. Que é também uma característica do fruto do Espírito. Uma das principais causas da nossa salvação é o amor de Deus, como disse João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Esse amor exclusivo de Deus faz com que os pecadores aceitem seu plano da salvação. O salvo deve sempre combater os desejos da carne e mortificar o seu corpo, buscando sempre a perfeição, como ensinou Jesus. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5,48. Não é nada fácil, pois o pecado que habita na carne cobiça contra o novo homem. Aquele homem espiritual que tem prazer na lei de Deus, que nasceu de novo por meio do Espírito Santo. Foi por meio, é tudo que a gente está comentando aqui, dessa luta, né? Foi por meio desse amor incondicional que Deus planejou a salvação. Dessa forma, seu amor é instrumental na preservação dos salvos até o fim, pois não há possibilidade
mais poderoso do que o seu amor. Somos vencedores por aquele que nos Glória a amou. Deus, glória a Deus. Glória a né? Deus. Glória a Então Deus. não tenha medo. Você está começando na sua caminhada com Cristo, a vitória é sua por causa Glória a Deus, daquele que nos verdade. amou. Então confia. Devemos lembrar que o amor de Deus é eterno e invariável, como é todo o seu ser. Sendo eterno, não tem começo nem tem fim. Nessa verdade, podemos entender que o amor de Deus é um meio que Deus usa para garantir e efetuar a preservação dos seus. O amor de Deus pode ser manifesto em um menor grau por um determinado período, que ele é revelado em outras ocasiões. Mas isso não quer dizer que a natureza do próprio amor ou a sua perpetuidade são diminuídas. Este amor continua eterno, apesar das fraquezas dos salvos. E esse amor nos deixa muito seguro. Eu sempre penso assim, né, que a gente convive com as pessoas e os relacionamentos não são fáceis, né? Há dias que as pessoas levantam mal-humorada, não tá muito disposto a amar, a fazer concessões. Tem dia que as pessoas levantam mais teimosa do que outras, outro dia. Mas Deus não. O amor de Deus é sempre igual, não é variável. E ele não acaba. Você não precisa ter medo do amor de Deus acabar. O amor dele é eterno, né? Nisso entendemos que o amor de Deus é um meio pelo qual o cristão é provocado a perseverar até o fim e pelo qual ele é preservado na fé. Então a fé está junto, né, com o amor. Agora vamos falar da graça de Deus. Graça é uma palavra usada no Novo Testamento para traduzir o vocábulo grego, que significa favor sem recompensa. O dicionário Webster amplia esse conceito e diz que graça é favor, boa vontade, misericórdia, tolerância dada para o pagamento de um débito, amor e favor de Deus para com o homem. O mesmo dicionário também dá o significado do termo misericórdia, deixar de fazer mal a um ofensor, a um inimigo, a disposição de perdoar uma ofensa, ser gentil. Irmãos, uma coisa que a gente não gosta de fazer é derramar graça sobre a vida das pessoas. Nós queremos a graça de Deus, mas não queremos derramar graça sobre a vida de ninguém. Muitas vezes a gente quer o juízo na vida do outro. Então que Deus que a gente possa ser ensinados pelo amor de Deus, de andar em graça, em misericórdia, em querer o bem do outro e não o mal. E que o Senhor possa nos perdoar. Amém. Quando a gente deseja, né, que o outro seja punido, seja vingado. Sabe, eu falo isso pra mim mesma, gente. Né? Às vezes a gente vê uma coisa errada, fala, vai levar, uma hora ele vai levar. Então, não é assim que a gente deve ser, né? A graça de Deus está disponível, né, para nós. Assim sendo a graça é o favor divino manifestado a quem não merece. O homem busca merecimento o tempo todo. Tem uma coisa que eu vejo na televisão que eu tenho nojo de ver, sinceramente. Quando passa aqueles programas que fala das pessoas que estão ganhando as coisas porque são boazinha. Eu não sei, eu fico tão irritada porque é tão humano, que Deus não espera a gente fazer o bem, não. Ele derramou graça, que significa você não merece, nunca vai merecer, mas ele derramou graça. E se ele diz assim que Deus deu isso para ele, o que acontece com as outras pessoas que não tiveram? Eles vão pensar Eu não o quê? mereço. Que Deus é injusto ou que ele não merece. Entendeu? Então, Deus, ele não tem favoritos. Deus não tem favorito. O que a gente, por exemplo, conquista nessa vida foi por obra e graça de Deus para todos. Uns lutam mais, outros lutam menos. Uns têm oportunidade e aproveitam a oportunidade, outros não têm. Mas não significa que Deus é injusto.
O mundo está aí para a gente trabalhar, lutar e vencer, muitas vezes com a ajuda de Deus, sim. Porque se a gente não fizer a nossa parte, Deus não vai fazer cair do céu para nós. Então tem muita gente que acaba dizendo assim, ele olha lá, que o outro diz assim, foi Deus que me deu, eu ganhei isso, ganhei aquilo outro, e a pessoa tá ali, às vezes a pessoa tem procurado andar direito, e aí ela fala assim, puxa vida, será que Deus então não gosta de É por mim? isso que Deus colocou todos No no mesmo mesmo, patamar. Ninguém né? merece, mas eu Ninguém é dou. merecedor. Mas eu dou. Com essa palavra, os escritores inspirados demonstram que ninguém é merecedor do favor divino, que pelo pecado herdado de Adão, todos, sem exceção, são merecedores de condenação. Mas Deus não nos retribui conforme nossos merecimentos, mas nos trata de forma oposta, como disse o apóstolo Paulo, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses 2,14. O apóstolo Paulo, ao escrever à igreja que se encontrava em Roma, disse: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Esse é o resultado do pecado que entrou na humanidade por intermédio de Adão. O versículo 24, porém, revela que somos libertos dessa situação mediante a graça, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós somos justificados por causa da graça de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a fim de manifestar sua glória. Mas, por causa do pecado, tornamos-nos carentes dessa glória e incapazes de manifestarmos Deus. Mas Deus não muda sua vontade. Em seu desígnio eterno, ele havia determinado que a redenção do homem seria realizada por meio do Cordeiro de Deus. O homem que se encontra sob a graça, quer dizer, debaixo da graça de Deus, é um homem que tem sido absolvido da pena e do poder do pecado, um vencedor do mal em todas as suas formas. É um homem cujos presente e futuro se acham sob o poder e a direção do Espírito Santo de Deus. É um homem que tem passado da morte para a vida, da potestade das trevas para o reino do Filho do seu amor, deste século para o século vindouro. Isso é muito lindo, né? Porque nós não pertencemos a esse século. Não vivemos para ele. Vivemos para o século futuro, que é com Cristo eternamente. O próprio Jesus, quando estava com os discípulos, ele disse assim, ele virou para os discípulos e falou assim, vós não sois desse mundo assim como eu também não sou. Meu reino não é aqui. Vamos tirar o olho, né, da ele terra. deixou muito claro, ele deixou muito claro. E aí ele diz assim, ele chama os discípulos e diz assim, vinde após mim. Né? Cada um negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele está querendo dizer o seguinte, venha para onde eu vou. E aonde ele foi? Para o reino, mas para o reino da luz. Ele disse, vocês não são daqui. Ele pede para o Pai guardar a gente aqui, né? Guardar a gente aqui. Mas livrar nós a não gente do mal somos aqui. daqui. Mas não somos daqui. Não. Mas tem muita gente que não quer sair daqui, gente. Jesus está voltando e as pessoas não estão dando crédito. Os sinais estão aí e as pessoas estão lá, tudo bem, é só um sinal, mas Jesus vai demorar a vir, eu vou fazer tudo aquilo que desejar a minha carne, a minha alma. Saiba que é de surpresa que ele vem. Ele disse assim, que o Filho do Homem vem como um ladrão de noite, como o relâmpago que sai do Oriente para o Ocidente, vai ser de repente. E quem não estiver pronto e preparado, gente, vai ficar. O apóstolo Paulo caracteriza a condição do homem que se encontra sob a graça com as seguintes palavras. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Então, não há condenação, está em Romanos 8:1. Se você anda segundo o Espírito, né? A carne traz condenação. Andar na carne traz condenação. Você pisou na bola, andou na carne, o diabo vai te acusar, né? Depois de liberto do poder do pecado, Deus nos concede a oportunidade de sermos repletos de dons da graça, porém nos adverte para que não recebamos em vão a graça vinda dele. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em Olha, vão. isso é terrível, né? Então, a graça de Deus opera em nós as boas coisas, né? As boas dádivas de Deus. E aí não, Está em não 2 Coríntios 6:1. e ele fala, não receba a graça, né, de Deus em vão. Vão. Ó, agora a imutabilidade de Deus. A imutabilidade de Deus é intimamente ligada aos seus outros atributos pessoais. A sua perfeição e eternidade fazem com que a imutabilidade seja tanto uma necessidade quanto uma realidade. Se Deus é perfeito, ele não pode mudar para melhor. Que coisa mais linda, né? Boa noite, Márcia. Tá aí a Márcia. Se Deus é eternamente perfeito, é certo que não pode mudar para pior. Não somente o ser de Deus não muda, como também não muda o seu decreto, como disse o Senhor Jesus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. Isso é muito, assim, reconfortante, né, para nós. Porque Deus não mudar. Eu não sei por que pessoalmente, eu mesmo não sei por que pessoalmente eu sou assim. Eu sempre tive muito medo das pessoas mudarem. Às vezes eu tô gostando tanto de uma pessoa, aí eu penso, será que um dia ela vai mudar? Eu tinha medo de me casar e meu marido mudar comigo. Não mudou. Não, Eu mudei sim. mudou para melhor, né, Fiquei amor? velhinho, né? Então eu tinha medo, né? Antes eu vivia com o meu avô, né? Não fui criada pela minha mãe. Então eu tinha medo de morar com a minha mãe e ela não gostar mais de mim também, né? Eu era cheia de medo das pessoas mudarem. Então, para mim, isso é muito reconfortante pensar que nunca Deus vai mudar. Nunca. Não vai ter um tempo que vai acabar. Ai, Não é ele como nós. vai me amar até ali só. Não é como né? nós. Por Não, melhor que as pessoas sejam, elas cometem erros. Deus não comete erro. não. Entendeu? Deus não é injusto com As você. pessoas, elas podem, você pode conhecer a pessoa mais maravilhosa do mundo. Mas essa pessoa comete erro. Deus não comete erro. Já pensou nisso? Deus não comete erro. Não. Isso não faz parte da... É a única pessoa que você pode manter as expectativas lá em cima. Lá em né? cima, Porque a gente se decepciona muito com as pessoas, né? Sim. Aí eu escutei uma mulher falando assim, gente, nós mulheres, mas aí eu falo num geral, né? Mas ela falou assim, nós mulheres temos que baixar a expectativa quanto em relação aos nossos maridos. Estavam falando sobre relacionamento conjugal. Mas eu tava falando com Israel, Zá, a gente tem que baixar a expectativa com todo mundo, com tudo. Sim. A nossa expectativa sempre tem que estar lá embaixo. A única expectativa alta que a gente tem é com o Senhor. Porque a Sim. gente sabe que Ele não nos decepciona. É O imutável. homem, né, filhos, família vão nos decepcionar. Vão. Mas o Senhor nunca É, nos decepciona. nunca. Né? E isso assim é A tremendo, Magda, né? Ah, boa noite, Magda. E as nossas expectativas têm que estar no Senhor. E outra, nele a gente pode colocar expectativa porque ele tem para nos dar e ele quer nos dar. Mas no nosso caso, nós devemos querer dar. Então é melhor não ter expectativa nenhuma. Mas a gente um ser assim que está pronto a dar, né? Infelizmente, a gente é muito interesseiro. Quando Agora, a gente vê, a gente já está querendo algo em troca. muito embora, né, muitas pessoas, a gente vê assim, que muitas pessoas fazem Deus culpado de muitas coisas. O que ele não é. Ele é perfeito, ele não muda. Perfeito. Só que as pessoas querem colocar a culpa em Deus quando ele se decepciona com alguém
ele acaba se decepcionando com a vida, ou que ele não conseguiu conquistar, ele vai e coloca a culpa em Deus. Ah, porque Deus, foi Deus. Não, foi ele que fez errado. Ele buscou a forma errada, a maneira errada e errou. Ah, mas ele quer atribuir a culpa a Sempre Deus. somos nós que nos Sim, equivocamos. Deus é Deus perfeito, não erra. Deus não erra. Deus não Não, erra. e ele é perfeito em amor. Aplicando essa perfeição de Deus à salvação, faz a doutrina da salvação ter valor e conforto, que é o que eu sinto, né? Amém. Valor e conforto. Deus não só planejou salvar o pecador arrependido, como também é firme e constante nesse propósito. Esse plano é reforçado pelo fato que nem o desejo nem o poder de Deus podem mudar. Deus sempre terá o seu amor para com os seus, e o seu poder está sempre exercitado para o eterno bem deles. Olha, gente, que coisa linda, né? O homem muda os seus valores, o seu amor enfraquece, a sua fidelidade falha, mas Deus não muda. Por causa da sua imutabilidade, Deus não muda o seu amor e o seu plano para com os seus, mesmo que os objetos do seu amor falhem. Eu já vi pregadores assim muito antigos e até famosos falar assim que Deus pode até mudar o plano dele, mas não mudou não sei, não mudou tipo assim, ele mudou a estratégia, mas não mudou o plano todo. Plano. Mas eu não concordo nem com isso. Deus, ele é perfeito. Ele não tenta fazer uma coisa e não dá certo. Tudo que Deus faz é para dar certo. Não, mas a gente pode ser um instrumento usado naquela hora ou não. Igual quando Esther... Quando Esther, não. Esther. Quando Mardoqueu... É Esther, né? É Esther. Quando a Esther é levada a ser princesa, a ser rainha, Mardoqueu fala pra ela, será que não foi pra esse tempo que o Senhor te chamou? Sim. Porque se você não for agora, Deus vai usar outro. Isso. Entende? Eu entendi o que você quis dizer, mas às vezes a gente foge. Pode resistir ao espírito, né? Isso, Sim. daquilo que o Senhor quer. Isso é uma coisa que a gente tem falado no ministério, né? Falou, esse tempo é o tempo que o Senhor nos colocou ali. Então, você baterista, você que tá louvando, não foi mero acaso. Só que Deus tem um projeto ali, né? Tem um plano ali. Agora, cabe a nós decidir, quero fazer parte desse plano? Então, mas isso, né? olha, no plano humano, né? Sim. Essa coisa pode mudar. Mas no plano divino, não. Não. Ele vai cumprir. Então, é nesse ponto, né? Deixa eu só falar uma coisa aqui. Alguém pode falar assim, mas está escrito na Bíblia que Deus disse que arrependeu-se de ter feito o homem. Quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, não está dizendo assim que ele quis voltar atrás. Está dizendo da sua dor, da sua decepção. Quando ele falou isso, ele mostrou a sua decepção, mas ele já tinha todo um plano traçado, que era Noé. Através de Noé, toda aquela humanidade foi destruída. Ele gostaria que todos aqueles homens o buscassem, mas aqueles homens não buscaram. O único que buscou a Deus foi Noé e sua família. Então, quando fala Deus se arrependeu, Deus está falando, mostrando ali que ele ficou decepcionado com o posicionamento dos homens. Amaram mais a iniquidade do que o Criador. Entendeu? Porque muitos questionam, então está falando que Deus não muda? Deus se arrependeu. Então e o diabo usa essa palavra para tentar mostrar alguma fraqueza de Deus. Mostrar alguma mutabilidade de Deus. Ele é imutável, ele não muda. Né? Quando houve o primeiro pecado, Deus já estabeleceu o plano. E esse plano, ele tem começo, meio e fim. Ou seja, veio a lei, Jesus e o final, que é quando nós vamos morar com Deus na eternidade, no novo céu, na nova terra. Então tem o fim, tem o julgamento final. Né? Jorge é Cida, né, ali? Não sei, acho que é Cida. Boa noite, Cida. É. Agora vamos lá, falando sobre o plano da salvação. A imutabilidade de Deus, agora as promessas de Deus. As promessas de Deus são asseguradas
pela verdade e firmeza de seu caráter. A verdade e a firmeza andam juntos. Nas Escrituras, como disse o profeta Isaías: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas, os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Isaías 25:1. Então, o caráter de Deus é a base das promessas dele para nós. Amém. Quando Deus promete algo, sua verdade gera Confia. a confiança de que essa promessa será cumprida. No Oh, tempo glória! certo, né? No No tempo tempo de certo. Deus, né? Portanto, retenhamos firmes a confiança da nossa esperança. Confissão. Porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 4, 20 e É 21. por isso que nós estamos esperando ele, porque ele prometeu nos buscar. Sim, ele não vai nos deixar aqui. Não, claro que não. As promessas de Deus nos são conhecidas pela palavra de Deus, para que o cristão saiba das suas responsabilidades e perseverança. As promessas também são o meio pelo qual sabemos que a preservação divina não falhará. Essas promessas são tidas como grandíssimas e preciosas, pelas quais somos feitos participantes da natureza divina, segundo Pedro 1,4. A Bíblia, além de ser um livro profético por natureza, é o livro dos livros em questão de promessas. Muita gente fala assim: se você tem promessa de Deus, você não vai morrer. Mas qual cristão que não tem promessa de Deus? A Bíblia é cheia dela, né? Ou seja, também tem muitas pessoas que elas... Entende promessa como entende profetada também. Não entende promessa com tudo aquilo que ela deseja aqui na terra. Benção. Né? Benção. É benção. Né? Benção, Promessa de Deus é cumprir as suas bênçãos para comigo, né? Sim. Sua bênção. E não é. Promessa de Deus está relacionado com a nossa redenção. Sim, tudo que ele prometeu Tudo aqui, que ele prometeu ele cumpre. está Né? E relacionado vai com a cumprir. nossa salvação. Muita coisa já cumpriu, outras estão cumprindo e E outras outras vão vão se cumprir. ainda. Então, olha, vamos lá. A Bíblia, além de ser um livro profético, haja ali, né? Nela encontramos Deus prometendo, portanto, poderíamos dizer que promessas nas Escrituras não faltam, desde Gênesis até Apocalipse, acabei de falar. Dessa forma, o importante não é a promessa, mas sim quem prometeu. Conhecer Deus é a necessidade de todo obreiro. Veja só uma coisa, isso aqui é importante, gente. Conhecer Deus. A gente vê muito se falar sobre o temor de Deus. Temor de Deus é conhecer Deus, conhecer quem Ele é, conhecer o seu caráter, conhecer o seu amor, mas também conhecer também que Ele é justo e que Ele se ira também. Então, isso é importante para a vida de qualquer pessoa. Aquele que se aproxima de Deus, importa que creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam, né? Conhecer Deus é necessidade de todo obreiro, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir seu desígnio, como escreveu o autor aos Hebreus. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23. O cristianismo só existe hoje porque Deus cumpriu suas promessas na vida de seus servos, que creram nelas. Da mesma forma, elas nos animam a obedecer a Ele, sabendo de antemão dos efeitos que elas geram na vida espiritual, dando segurança e paz no presente, como esperança em relação ao futuro. Pois aquele que prometeu disse: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Isaías 55, 10 e 11. Você quer uma promessa maior que essa? Né? Quer uma promessa maior que essa? Ele fala assim, ó,
desce a chuva, desce a neve, né? Rega a terra, faz produzir, faz brotar, dá semente, né? Dá o pão que come, tudo isso é promessa de Deus. E ainda diz assim, e essa palavra, essa promessa, vai fazer o que lhe apraz, né? Para aquilo que ele determinou, para aquilo que ele enviou. A palavra dele, né? A Quando palavra Deus criadora. envia a sua palavra, ela cumpre com o seu Criadora. propósito. As Isso escrituras, está lá em Isaías. Isaías 55, 10, 11. As escrituras sagradas são o nosso porto seguro, pois constantemente nos relembram que Deus sustentou e continua sustentando o seu povo com muitas promessas, encorajadoras em meio às situações mais difíceis por meio da sua graça. A observância das promessas de Deus encherá o nosso coração de vigor, renovado das maravilhas do Deus que promete e cumpre, aquecendo-o com a determinação de refletir a glória de Deus, expandir o seu reino e consolar todos os que se encontram necessitados de uma palavra de ânimo, coragem e consolo. Glória a Amém? Deus. Glória a Deus. Falta 4 minutos, mas é bom a gente deixar o capítulo 5 que vai falar o lado o lado humano da salvação. Então, esse aqui foi o lado divino, o divino. lado de Deus, Aí, né? na segunda-feira, nós vamos estudar o lado humano da O lado salvação. humano da salvação. É muito importante a gente ver que grande oportunidade que Deus está nos dando de sermos edificados por sua palavra. Porque ninguém está sendo furtado do conhecimento de Deus. Está aí. Nós temos essa liberdade de poder sentar aqui na mesa, de pegar aqui a palavra, a Bíblia, e pegar também o livro de teologia, estudar junto com você. Tem poucas pessoas ou muitas pessoas que manifestaram o desejo de estudar, de aprender, mas quando tem a oportunidade não aproveitam, né? Não aproveitam a oportunidade. Então, esta oportunidade, que não é eu que estou dando, nós estamos estudando, assim como a Fernanda que está aqui, nós ainda não temos a câmera móvel, né? Para você ver ela ali. A gente às vezes está comentando aqui, ela está ali, né? Mas, então, todos nós estamos estudando. E a gente juntos está compartilhando com você desse estudo tão maravilhoso, tão edificante, que nos faz crescer em Deus, e que nos faz a gente estar prontos e preparados para o Senhor. Amém. Jesus quer encontrar a gente, chegar aqui, nos abraçar, ou aqui não, quando nós encontrarmos com Ele na glória, quando nós vamos nos encontrar com Ele nos ares, e nos abraçar e falar, puxa vida, que bom que você veio, que bom que você estava pronto, que bom que você estava preparado, né? Porque eu queria que você estivesse aqui, você está. Todos, esse desejo não é específico para um ou para outro. O desejo de Deus é que toda a humanidade seja salva. Mas essa escolha é eu que faço. É você que faz. É nós que escolhemos Jesus. Ele nos escolheu para revelar a sua palavra. Porque vai dizer assim, né? Aí o pessoal pode usar a palavra assim, eu vos escolhi a vós. Não foi vós que escolhesse a mim. Ele nos escolheu para revelar a sua palavra. Mas existe a nossa parte que é de escolher Jesus ou o mundo que nós estamos vivendo. Nós agradecemos a você por esse tempo tão precioso que você tem passado conosco. E eu quero convidar vocês para logo mais ali, daqui 1 hora, né, às 20 horas, nós vamos ter o nosso culto em casa. Nós vamos celebrar um culto a Deus. É um culto de 1 hora. Então, venha celebrar, passe 1 hora na presença do Senhor e louve o Senhor juntamente conosco. Então, hoje, às 20 horas, culto em casa. Eu sei que vai ser uma bênção, assim como tem sido o estudo, vai ser uma bênção também o nosso culto. Amém. Eu quero dizer para você, reforçar, este vídeo, nós vamos estar colocando ele lá no nosso canal no YouTube, e nós vamos compartilhar a partir do YouTube, né? Vamos compartilhar. E qualquer pergunta que você tiver, né, que alguma dúvida que você tiver, ou um comentário que você queira tecer, faça isso através ali do YouTube, né? Entra lá. Se você não se cadastrou, entra, se inscreva,
dá lá um like lá, porque é importante que você faça isso, para que ele fique mais tempo ali e mais pessoas tenham essa palavra tão grandiosa. Se você a considera como importante, grandiosa, como uma grande oportunidade, faça isso, compartilhe com o seu irmão. Amém. Compartilhe também esse vídeo com quantas pessoas você puder, porque Jesus está às portas. Quando a pessoa começar também a ver, ela pode compartilhar e abrir sala de vídeo. Porque Isso. aí, quem não tem você como amigo, mas tem ela, tá vendo, isso e é aí verdade. alcança amigos dela. Quando né, você da estiver pessoa. vendo um vídeo ao vivo, você já pode abrir uma sala de vídeo no seu Facebook, Aí os amigos vão que ser os seus amigos vão ver, porque não são os nossos, então nós não temos como compartilhar. Mas os seus amigos vão também ver os nossos vídeos, entendeu? Então, é muito importante você fazer isso, né? Compartilha com quantos você puder, porque você também é um mensageiro de Deus. Ajude o Evangelho de Cristo ser propagado para que as pessoas estejam prontas e serem despertadas no tempo que é o tempo que se chama hoje, que é o tempo da volta do Senhor. Muito obrigado. Deus lhe dê um bom final de semana. Eu não vou desejar um bom fim de semana, sabe por quê? Porque você vai estar conosco daqui 1 hora. Mas que Deus possa te abençoar e te encher de graça e depois do culto, um ótimo fim de semana. Amém? Então, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Fala, Fernanda. Foi graça, Graça. graça, superabundante graça. Tchau. Tchau.